Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Nessa madrugada eu estava orando ao Senhor e eu pedi para que Deus me mostrasse, né, o que há de acontecer na nossa nação, na nossa igreja. É, Quando eu falo nossa igreja, são nós, né, pessoas nós que somos cristãos, que frequentamos uma igreja ou não. E eu pedi para o Senhor mostrar, né, o que há de acontecer nesse ano de 2024, 2025. E o Espírito do Senhor, pode falar, meu amor. O pastor, meu esposo, o pastor Dani, tá falando, e é a mesma oração que eu fiz, porque quando ele foi tomar banho, eu também ajoelhei ali na cama, pedi pro Senhor ter misericórdia e revelar pra gente, né? Então, eu falo, né, como esposo dele, que a oração dele foi confirmada com a minha. E olha E que nenhum falou ó, para pelo... você, eu não sabia disso. E vocês veem que tudo que é de Deus acontece. Se o profeta falar e não acontecer, aquele homem não é de Deus. E tudo que é de Deus é confirmado, né? Infelizmente, a gente vive num mundo de falsos profetas, né? Cheio de jargões, né? Uhum. E Deus não habita nesse tipo de vaidade, né? Deus, ele não vê como o homem vê, mas ele ainda tem os seus profetas de nações com quem ele ainda fala, né? E olha para vocês verem, eu não sabia disso que ela tinha me falado. E eu vim aqui trazer um recado de Deus, porque Deus mostrou visões para mim e para minha esposa do que há de acontecer. Primeiro, antes de tudo, nada maior do que a grande revelação, que é a palavra de Deus. Porque se não tiver firmado na palavra, não é de Deus. Então, eu vou deixar um texto, minha esposa vai ler, que está em Oséias 5, do versículo 4 até o 15. Se você puder ler para mim, por gentileza, meu amor. As suas atitudes e práticas diárias não lhes permitam voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está dirigindo o coração deles. Não reconhece mais Yahvé, o Senhor. A arrogância de Israel é a maior prova de que são culpados. Israel e Efraim tropeçarão no próprio pecado, e Judá cairá juntamente com eles. Eles partirão desesperadamente com os seus rebanhos e suas manadas em busca de Yahvé, mas não o encontrarão, pois ele se afastou deles. Eis que traíram o Senhor, e os seus filhos não são legítimos. Agora, pois, suas festas de lua nova os consumirão, juntamente com todos os seus bens e propriedades. Fazer ressoar o chofá, trombeta em Gibeá, em toda Ramá. Gritai em Bet-Avé, cuidado, avante, ó Benjamim. Então Efraim será devastado no dia do castigo. Entre as tribos de Israel eu proclamo o que sucederá. Os líderes de Judá são como os que mudam os marcos dos limites. Derramarei, portanto, sobre todos eles da minha cólera, com uma tempestade. Efraim será oprimido e triturado pelo juízo, porquanto prefiro seguir ídolos inúteis. Eis que serei como uma traça na vida do povo de Efraim, como mofo e podridão para todos em Judá. Quando Efraim observou a sua enfermidade e Judá notou os seus tumores, Efraim recorreu à Síria e mandou trazer alguma ajuda do grande rei. Porém, ele não vos pôde curar, tampouco oferecer um remédio para as vossas chagas. E serei como um leão feroz contra Efraim, e também um grande leão para com a casa de Judá. Eu o farei em pedaços e me retirarei, eu os tomarei sem que ninguém possa livrá-los.
Então retornarei ao meu lugar, até que eles reconheçam todo o mal que cometeram, que são culpados. Então busquem a minha face. É certo que debaixo de grande aflição eles me buscarão, desesperadamente como todo fervor. Lê o último versículo de novo, porque é o que vai acontecer no nosso país. Então retornarei ao meu lugar, até que eles reconheçam todo o mal que cometeram e que são culpados. Então busquem a minha face. É certo que debaixo de grande aflição eles me buscarão desesperadamente com todo fervor. Queridos, eu vou contar a minha visão e a visão que a esposa teve. Vou começar pela minha. Primeiro, Deus me levou dentro de uma grande igreja, uma das maiores do nosso país. E uma bem grande, do tamanho do universo, né? Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E dentro dessa igreja tinha um homem, e esse homem estava manifestado. Só que, porém, ele não estava lá em cima do altar manifestado, ele estava embaixo, manifestado. E eu ouvi o demônio falar através da boca dele o seguinte, né? Que era arquitetado pelo diabo, né? Os envelopes, o dinheiro, a lavagem cerebral. Eles pregam algo em favor deles. E Deus vai tratar com essa igreja, tá? E depois Deus me levava, né, a um caminho. E eu subia esse caminho e eu via várias outras pessoas, né, vindo desse caminho. Eu indo nesse caminho sozinho numa direção, na direção certa, e essas pessoas vindo na direção contrária. E o Espírito do Senhor me disse o seguinte: tá vendo essas pessoas que está descendo aí? Essas pessoas, elas prostituem contra mim. Elas estão fazendo prostituição com a minha casa. E eu vou tratar com todas elas, eu vou mostrar a nudez de todas elas, eu vou revelar, eu vou mostrar tudo. Todas elas eu vou mostrar. Eu vou permitir nessa nação. Tudo que está acontecendo, eu poderia acabar de uma vez só, poderia consertar. Mas por causa da minha igreja, eu vou permitir separar o joio do trigo. Eu vou permitir que o homem peneire a minha igreja, para que quando jogar para cima, o joio passe o vento do Espírito e leve ele embora, e fique apenas o trigo. E depois tratarei com o próprio homem que peneirou a igreja. Então, a partir de janeiro, fevereiro, até um bom tempo, até um tempo, eu vou permitir isso, né, com a minha igreja. E ele me falou, né, eu perguntei, Senhor, mas por que eu estava nesse caminho, né? O que significa o caminho? Olha para vocês verem, né? Até Deus fala do The Shows aí, né? Nossa, Deus é demais. E Deus falou, né? Falou assim, sabe aquela série do The Chosen? Vocês lembram que no começo da série aparece lá uns peixinhos, vários peixinhos indo pra cá, um cardume, e vem um peixinho sozinho andando, aí de repente vem outro seguindo eles. Esses peixinhos azuis é a minha verdadeira igreja. E é o que eu vou fazer, né? Eu vou levantar os pequenos. Eu não vou começar de cima para baixo. Eu vou começar de baixo para cima. E é o que eu tô fazendo, diz o Senhor. Então, gente, fica aí, né? Cuidem-se, porque Deus me falou assim que ele virou as costas. Ele tem virado as costas para a falsa igreja, né? Ele falou assim, eu já não estou mais lá. Eles vivem como empresas. E Deus mostrou uma visão para minha esposa no mesmo dia, na mesma noite, que foi essa noite de hoje.
né? Ele me mostrou a visão e ele confirmou com a minha esposa, porque ela via como se fossem dois grandes líderes, um mais experiente, né? Dois religiosos, né? Dos templos grandes, e um mais novo, né? E, e os dois começou a tipo assim, né? Um esbarrar no outro. Aí Deus, na visão dela, mandou um exército de anjos. No mundo espiritual, esses anjos disseram assim: vou tirar credenciais desses dois de pastores, de líderes. E esses dois, o número dois não representa que era apenas duas igrejas, dois pastores, mas é uma testificação que tudo na Bíblia, o número dois ele representa testificação, um tempo também que está próximo a acontecer. Então representa o quê? Que muitos deles nunca foram pastores. Nunca tiveram, porque não é um ser ungido por um homem, mas a unção, a escolha para algo vem de Deus. E não é o nome, não é o cargo que fazem eles serem o que forem. E era assim diferente, um experiente e um mais jovem. O mais jovem Um estava. ancião, né? Um ancião e mais jovem. O jovem estava atacando. E o ancião falava, a culpa é sua. Sempre quer colocar a culpa em alguém, né? A culpa é sua que está acontecendo isso. Mas a culpa é de quem? De quem é a culpa? A culpa são dos dois, porque é um ministério devorando o outro. É um templo devorando o outro, porque não é igreja. Igreja são pessoas. Nós somos pequenas arcas do Espírito Santo. Depois que o véu foi se rasgado, que veio a graça, nós somos a igreja viva do Senhor. Aquilo lá são paredes, são CNPJ, estão fazendo de Deus empresas. Uhum. E o anjo falava que eles não serviam nem para ter células. Vocês não servem nem para vocês perderam. Vocês não servem nem para ter a célula. Célula o quê? Você pode fazer na sua casa, que é sua casa, que você não tem que pagar um aluguel, as suas contas ali, sobre uma água, mas nem isso Deus quer. Porque essas pessoas que fazem isso, fala de Deus, mas não vive a palavra, Deus não vai deixar nem ninguém, porque a minha visão não tinha ninguém nessa igreja. Era só os pastores que estavam. Então não vai servir nem para fazer uma célula, nem para ter na sua garagem vamos supor assim, uma igreja, um culto. Porque as pessoas vai chegar uma hora que as pessoas vão abrir os seus olhos. E pelos pequenos, que Deus, a gente tem que dar graças a Deus pelos pequenos verdadeiros, pelos humildes. As pessoas têm humildade no coração, que não deixa a soberania, a soberba. Eu sei de tudo. Contaminar o coração. Porque se o seu coração for contaminado pela sua grande sabedoria, que quem é o maior sábio é Jesus, é Cristo, é Deus. A gente todo dia aprende. Então, se a gente deixar a soberba contaminar o nosso coração, o Senhor vem. E a palavra de Deus diz assim, né, meu amor? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E vamos viver um tempo de verdades, um tempo onde a verdade vai vir à tona. Deus vai permitir. E sabe por que Deus está permitindo tudo isso? Porque nós aqui, a nossa nação, será uma grande percussora do grande avivamento. Para Jesus voltar, é necessário. E Deus está permitindo isso tudo para que o povo se entre em oração. Por isso que eu falei para ler aquele último versículo. Porque vai chegar um tempo que não templos, mas as pessoas vão se voltar a Deus. Vão pedir misericórdia pelo que está de vir aí ao nosso país. Gente, não é brincadeira, né? Deus deu um tempo de liberdade, mas Deus ele corrige com sua vara a todos nós, sem exceção de ninguém, a mim, a você, a todos. Porque o Pai que é bom, ele corrige. E Deus está corrigindo por quê? Porque existem pessoas, grandes homens e mulheres de Deus que estão perdidos na lei dos homens, na religião, no mandamento humano, na doutrina humana, não na doutrina de Deus. Eles falam que são a doutrina de Deus, mas de Deus não tem nada. Então, gente,
se prepare, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Buscar primeiro Nós o reino, somos homens e mulheres, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. acrescentadas. Então, gente, vamos buscar o Senhor, né? É Deus, não tem time, não tem lado, não tem, é Deus, Não tem ponto. placa. No dia do grande amanhã, nós que somos os cristãos, estaremos todos juntos, né? Eu posso ser um pastor, mas as ovelhas são do Pai. Eu não sou dono do homem, né? Eu apenas levo eles para o caminho de Cristo, porque as ovelhas são do nosso Senhor, né? Lembra das parábolas. E, gente, vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pelo que há de vir, não é brincadeira, tem muita gente brincando de crente, tem muita gente aí usando, né, virou empresário gospel, né, é, hoje em dia falta amor ao próximo, né, ninguém ajuda Jesus, Jesus está fora dos templos, Jesus fica chorando porque eles não querem Jesus dentro do templo mais, né, eu lembro das palavras do profeta Samuel, né, quando o povo queria um rei, e ele chegou até Deus e falou assim: Senhor, esse povo não gosta de mim. Esse povo, eles querem um rei. Aí Deus falou para ele assim: Samuel, esse povo não gosta não é de você, não. Esse povo não gosta é de mim. Só que tudo bem, eu vou dar um rei para eles. Só que eles vão ver o que é servir um rei. Porque eles vão ter que pagar impostos, eles vão ter que perder seus filhos. Aí sim, eles vão ver o que é o rei. Sabe por quê? O homem é manipulável. E é o que está acontecendo hoje. Deus não é Deus de brincadeira. Eu não tô falando aqui, não é brincadeira, não. Isso aqui foi Deus que me mostrou. Não foi uma coisa assim que surgiu um devaneio da minha cabeça, igual acontece com muitos aí, né? Os falsos profetas. E Deus vai tratar também com vocês, falsos profetas, né? Só profetizam coisas boas aí, né? Falsas interpretações de sonhos. Brinca até com línguas estranhas. Brinca com línguas estranhas, né? Então, se preparem, gente. Porque Deus está fazendo isso por amor, tá? E creio que em pouco tempo, todos nós nos viraremos para o Senhor nas nossas faces. E todos nós saberemos, nossa, quanto tempo eu perdi, sendo que Deus é tão acessível. Pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês. Pega a visão, tá? E orem. Orem. Testifique, ore também por nós, tá? Nós estamos aqui de graça, a gente recebeu e de graça a gente está aqui para encaminhar vocês. Que Deus abençoe a vida de todos vocês no poderoso nome de Jesus. Amém.